Fala, bolas de fogo! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Chegamos para dar início a um projeto novo aqui, ó. Tem um pelo de um gato aqui, ó. Aqui aonde? Academia da Aprovação, em que nós criamos para vocês um pensamento que não, logicamente, não é uma ideia nossa, já é uma ideia das mais antigas do mundo inteiro, que é um grande revisar por meio de questões, né? E aí na verdade, são aulas para a gente compreender a banca a partir das questões que essa banca apresenta, beleza? Então, cola comigo, você sabe que é sucesso, né? Você sabe disso, eu não tenho dúvida disso, né? Então a gente começa exatamente pela nossa querida FGVEX, aprendendo por questões e aprendendo as questões, né? Mais até importante do que aprendendo por questões é aprendendo as próprias questões. Beleza? Bora que só bora, vamos dar uma olhada. A gente tem aqui a nossa primeira aula de acentuação, que faz parte aí de todos os editais do mundo inteiro, né? Mesmo quando não aparece de forma separada. A parte de acentuação, em muitos casos, é encaixada na parte de ortografia. Então, bora curtir o bola de fogo, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Na nossa primeirola questão, nós vamos ter o seguinte. Assinale a opção que mostra 2 vocábulos proparoxítonos. Cadê você, meu filho? Aqui, que mostra 2 vocábulos proparoxítonos, né? Os vocábulos estão propositalmente sem acento, obviamente, né? Até porque a regra mais bonita da vida inteira é aquela regra que a gente ama, que é a de que toda proparoxítona é acentuada, certo? Então, o que acontece aqui? Você deve estar olhando e falando assim, meu Deus do céu, que questão mais bobinha, né? Principalmente quando a gente analisa uma banca como a FGV. Mas o que acontece? Na acentuação, nós temos algumas palavras que são verdadeiramente o quê? Palavras que eu chamo de palavras pedra, que são aquelas palavras que a gente acaba fazendo o que a gente chama de silabada. O que é uma silabada? Silabada é exatamente a modificação de posição da nossa querida acentuação, certo? Da sílaba tônica. Então, são palavras que têm posição de acentuação num determinado ponto e que a gente acaba falando de uma forma um pouco diferente. Então, por isso que a gente acaba tendo um probleminha, né? Então, vou analisar para vocês aqui bonitinho, certo? Para a gente poder conversar. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Então, para começar aqui, temos o quê? Letra A. A palavra barbária ou barbaria, a gente não sabe, não dá para ser barbaria, né? Não faz o menor sentido. E temos a palavra cartomancia, né? Então, olha só, cartomancia. Vale sempre lembrar a vocês que nós vamos trabalhar com a seguinte classificação quanto à posição das sílabas tônicas. Ó, nós temos as oxítonas, nós temos as paroxítonas e nós temos as proparoxítonas, certo? Então, ó, proparoxítonas. Beleza? As oxítonas são aquelas que nós sabemos que apresentam a última sílaba tônica. Eu sei que você sabe disso, tá? As proparoxítonas, a penúltima sílaba tônica. E as proparoxítonas, que são as mais distantes, vamos dizer assim, vão ter a antepenúltima sílaba tônica, certo? Não existem palavras em português que apresentem acentuação ou tonicidade anterior à antepenúltima sílaba, tá? Então são sempre oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Nós temos também ali, no caso, as monossílabas tônicas, mas eu vou falar um pouquinho delas mais para frente, principalmente na diferença mais importante para essa banca, assim como para a maior parte das bancas, que é a sua diferença para as oxítonas, tá? Mas vamos começar aqui com a ideia, ó. A primeira palavra é a palavra barbária, ó, barbária, que é uma paroxítona, ok? Porque a gente separa assim, ó, barbária. Aqui eu tenho um ditongo e não uma construção de ato, então ela é
número 2, que é aqui, ó. As nossas paroxítonas são número 2. Oxítonas número 1. Proparoxítonas a gente brinca e chama de número 3. Cartomancia, ó. Cartomancia. Eu vou ter que separar aqui, ó. Cartomancia. Por quê? A letra A é sempre uma vogal. Então, ela nunca vai estar acompanhada de outra vogal na mesma sílaba, certo? Se a tônica é o I, ela é vogal. Toda letra tônica, que é sempre uma vogal, será sempre uma vogal e nunca poderá ser uma semivogal. Como A é sempre uma vogal, a gente entende isso aí, né? Então, aqui, ó, também número 2. Não nos serve como resposta. Não é filântropo, mas filantropo. Ok? Ó, filantropo e hipódromo. Então, aqui agora, ó, nós vamos ter filantropo, número 2, e hipódromo. Certo? Aqui sim, uma número 3. Então, a primeira é parox, a segunda é proparox. Não nos serve como resposta. Não é íbero, mas ibero, por exemplo, ibero-americano. Assim como a gente tem a palavra seguinte como âmago, não amago, certo? Então, é uma número 2 e aqui uma número 3. Parox e proparox. Beleza? Pegou? Deu para entender? Massa, né? O que mais? Ó, andrógeno. A palavra andrógeno é acentuada, inclusive, e é uma número 3. Normandia é uma número 2, no mesmo caso lá de cartomancia, certo? Ó, então, andrógeno, normandia. A separação silábica se dá em andrógeno, normandia. Não se esqueça que esse IA, se o I é a tônica, não vai formar um ditongo, vai formar ali um hiato, tá? Então, realmente, nossa resposta só pode ser a letra E, em que nós temos, ó, alcoólatra e pleiade. Não é pleiade, é pleiade. Então, nesse caso aqui, nós temos duas número 3. E aí, por isso que nossa resposta é letra E de Eguinha Pocotó, certo? Então, aqui é a nossa resposta, porque ambas são parox. Fechou? Pegou visão junto comigo aqui? Beleza? Lógico, as primeiras questões de cada bloco, principalmente essas questões em que a gente trabalha com regrinhas muito específicas, elas acabam se sobressaindo, vamos dizer assim, como aulas um pouco maiores, tá? E aí as primeiras questões eu preciso falar um pouquinho mais. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Próxima questãozinha, nós temos o quê? Assinale a opção que mostra duas palavras do texto, a gente nem precisaria do texto mesmo, que recebem acento gráfico pelo mesmo motivo. Normalmente, mesmo motivo é entendido de formas distintas pelas várias bancas, certo? Então, a gente vai entender o seguinte, ó, mesmo motivo pode ser, presta atenção aqui, você vai entender por que eu estou te dizendo isso, ó. Mesma posição do acento, ou seja, nós termos, por exemplo, que indicar duas palavras que sejam ali paroxítonas, ou proparoxítonas, ou oxítonas, não importa. E também nós podemos ter uma coisa mais específica que deixa alguns professores, por exemplo, o Chatana, ou o Fernando Pestana, a gente é meio tretado, revoltados porque é regra específica, ou seja, mesma regra específica. Eu gosto dessa ideia, principalmente por conta da existência de uma regrinha, que é a regra de acentuação dos hiatos tônicos I e U. Essa é uma regra. Então faz muito sentido nós trabalharmos com a ideia de mesma regra específica. Mas isso varia de banca para banca. Você vai ver por essa questão que a gente não consegue dizer o que é por essa questão. A gente não consegue dizer o que a FGV considera mesmo motivo. Por quê? Vai ser a mesma regra específica. Se é a mesma regra específica e não tem nenhuma outra que a gente possa diferenciar, a gente não sabe por quê. Mas você vai ver que não é difícil, tá? E a outra é essa possibilidade da mesminha regra, o quê? Específica, certo? Então, vem com o tio Bola de Fogo, ó. Difícil.
aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, vou marcar todo mundo logo para a gente ficar mais feliz, ó. Músculos, além do horizonte, existe um lugar tranquilo e bonito. Vamos lá. Então, ó, difícil, difícil é uma número 2, ou seja, uma parox, certo? E números é uma proparox. Então, não é nem mesma posição, nem mesma regra. Não nos serve como resposta, beleza? Músculos, ó, é uma número 3 e além é uma número 1, no caso. Perdão. É uma número 1. Qual é essa relação aqui de número 1, 2 e 3? Ajuda muito vocês. É posição mesmo, né? De trás para frente sempre, número 1 oxítonas, número 2 paroxítonas e número 3 proparoxítonas. Monossílabos tônicos não recebem porque não tem posição de sílaba tônica, né? Posição é uma só. Fechou? Então aqui eu tenho uma proparox e uma oxítona. Beleza, não nos serve. Então, não nos serviu. Vamos ver aqui embaixo, ó. Negócios é uma número 2 e ciências também é uma número 2. Ou seja, ambas são parox. Você já sabe qual é o nosso... Imagino, né, que você já sabe qual é o nosso gabarito. Respostinha, letra C. Mas vamos conferir, né? Por quê? Porque nessa letra C, o que a gente tem, ó? Ambas são parox e são acentuadas pela mesma terminação. Acentuadas pela mesma terminação. Você vai ver, por exemplo, que quando a gente joga lá, depois a gente vai ter as questões do Sebrasp, eu não sei para qual concurso você está se preparando, mas você também vai ter provavelmente acesso a essas questões, você vai ver que no Sebrasp a gente tem um pensamento diferente, né? Não só a gente tem, por exemplo, é por terminação, não é por terminação, é por ser paroxítona, não é. Normalmente, quando é por ser paroxítona, ela aparece sem acento, tá? Isso é uma conversa que a gente tem que ter depois, tá? Então aqui, ó, porém. Porém é o quê? Uma number 1. Fechou? Então, ó, porém, número 1 já não vai servir, porque a gente já achou, né? Políticos é uma número 3, ou seja, temos uma oxítona e uma proparoxítona, certo? E aqui embaixo aparece uma que eu gosto bastante, uma alternativa que eu gosto bastante, que é a seguinte, é a distratora, e a gente vai dizer o seguinte, essa aqui, ó, é a distratora preferida de quem? Das bancas. Por quê? Eu tenho uma oxítona seguida de um monossílabo tônico. As monossílabas tônicas, vou até abrir aqui agora, não sei se você percebeu que eu dei uma melhoradinha do lado de cá, assim, botei mais uns livros ali, tem que arrumar direitinho. Isso aqui vai mudar em algum momento, mas não sei se há tempo de vocês verem nesse projeto. Eu quero mudar tudo aqui. Mas é basicamente o seguinte. As monossílabas tônicas são acentuadas em essência com a mesma terminação, ou melhor dizendo, com as mesmas construções das oxítonas. Acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O, certo? Em ditongo aberto em, el, ei e oi. Beleza. A, E, O, seguido ou não de S, ei, el e oi. As oxítonas, a mesma coisa. A, E, O, seguidos ou não de S, ei, sempre seguido de S, el, seguido ou não de S, e oi, seguido ou não de S. E em e ens. Tem uma regra a mais. Qual é o detalhe? Por que uma monossílaba não pode ser classificada como uma oxítona? Porque oxítona é a última sílaba da palavra. Monossílaba é a única sílaba da palavra. Pegou? Deu para entender? Então essa é a diferença. Então, olha só. Você vai anotar aí na sua vida, ó. Oxítona, última. Monossílaba não tem última, né? É única. Afinal de contas, tivesse ela uma relação de... Presta atenção. Tivesse ela uma relação de quê? De mais de uma,
para ser última, você tem que ter mais de uma, porque você tem que ter a primeira para ter a última. Fechou? Bora que só bora. Bora que só bora. Vamos lá. Então, nossa resposta, a letra C de caramba, caramba. Tá preparado? Vamos para a próxima questão. Próxima questãozinha. Temos o seguinte. Essa aqui é boa também, hein? Vamos ver. Assinale a opção em que há uma afirmativa incorreta. Presta atenção, ó. Afirmativa incorreta sobre o emprego de acentos gráficos. Então vamos lá. Acento gráfico é acentuação básica, tá? É acento circunflexo, agudo, grave, que é o da crase, o til e o trema, essencialmente, tá? E o apóstrofo em alguns casos, beleza? Conservam-se nas formas abreviadas, presta atenção, ó, os acentos gráficos das palavras originais. Perfeito, por isso que eu digo que nem sempre a decoreba resolverá a sua vida, tá? Isso aqui tá, ó, perfeito, não é a nossa resposta. Eu tenho, por exemplo, page, de página, e tenho, por exemplo, século, de século, sec, de século, tá? Na palavra porão, o til marca a sílaba tônica. Perfeito, porque a palavra porão você separa em porão, porão. A gente sempre brinca, né? Quer descobrir, grita no portão, né? Chega lá e grita no portão. Essa é a ideia de uma amiga minha, uma colega minha que dá aula no Estratégia, a Fabiola. E ela sempre, lógico, também não é só dela, né? Isso é bem, mas eu aprendi com ela. Você chega lá no portão e grita, porão! Ó, porão! A sílaba mais alta é a sílaba tônica. Se você mora aqui em Brasília, principalmente nas nossas cidades satélites, você vai dizer arrudeia! Ou seja, vai por trás, né? Então aqui o que a gente tem, ó, porão. Sílaba tônica é uma número 1, não é acentuada com acento definidor disso, mas é a sílaba tônica. Então, está certa, não é a nossa resposta. As palavras cômico, ó, cômico e quilômetro têm distintos acentos em Portugal e Brasil. Perfeito, isso aqui, ó, é peguinha para vocês, tá? Essa é a nossa distratora. Por quê? Em Portugal, essas palavras são grafadas assim, ó. Cômico e quilômetro. Quilômetro, não é quilô, é quilômetro. Isso acontece, por exemplo, com a palavra Antônio. Né? O nome Antônio em português é Antônio, com circunflexo, e em português de Portugal é Antônio. Antônio. Eles têm esse problema aí com essa sílaba fechada. Eu vou ser muito sincero que eu nunca vi em português de Portugal uso de acento circunflexo, mas eu vou dar uma pesquisada depois para ver se tem alguma que sobrou, né? No segmento veio ágil e velozmente, a forma sublinhada deve vir com acento. Perfeito, porque é uma paroxítona terminada em L, tá? É uma número 2 terminada em L. Qual é o detalhe dessa ideia aqui, ó? É porque veio ágil e velozmente é uma frase que você tem isso aqui, ó. Veio agilmente, que não tem acento, tá? E velozmente. Mas por uma questão de paralelismo, quando você faz construções em que você empilha, como a gente costuma dizer em linguística, ou melhor dizendo, né, quando você coordena dois advérbios em mente, você vai colocar o mente somente no final. Opa, mente somente. Por isso que você tem ágil. Aí ela volta à forma adjetiva dela tradicional. Beleza? Então é ágil, com acento mesmo, e velozmente. Fechou. Os prefixos, boa, ó, os prefixos seguem a mesma regra dos demais vocábulos, ante e anfi, por exemplo. Erradíssimo, né? Porque prefixos não seguem as regras, tá? Não seguem as regras porque elas não são consideradas palavras das palavras, porque elas não são palavras. Prefixo é prefixo, é morfema, tá? Palavra tem que ter sentido completo, né? Palavra tem que ter sentido dentro e existência autônoma dentro da língua. Então, letra E de aguinha pocotó. Bora que só bora? Bora que só bora. Vamos lá. Próxima questãozinha, nós temos o quê? Assinale a palavra, a opção em que as duas palavras nela apresentadas, então, ó, as duas palavras recebem acento gráfico corretamente.
Ou seja, temos palavras pedra bem aqui, tá? Então, temos palavras pedra bem aqui. Então, vamos que vamos, ó. Quais são as nossas, bora que só bora, as palavras pedra mais importantes aqui, ó? A palavra recorde é uma palavra pedra, porque não é recorde, é recorde, tá? A gente acaba falando recorde, mas ela não é acentuada, ela é uma paroxítona. A palavra tórax está acentuada corretamente. Então, não nos serve como resposta, porque recorde não tem acento. Tórax tem acento, tá? Recém e refém. Opa, já achamos as nossas palavrinhas, né? Já achamos aqui a nossa resposta. Por quê? Neste caso, o que nós vamos ter são oxítonas terminadas eu vou botar o com para não ficar em. Com, em. Todas elas são acentuadas, tá? Segunda palavra aqui problemática. Vamos lá. Gratuito. Tuito e não gratuito, tá? É gratuito e não gratuito, certo? Difícil está certo, é uma paroxítona. Lembrem-se sempre nas paroxítonas do seguinte, ó, paroxítonas, lembre-se sempre da ideia desse mnemônico, ó. Peraí, que eu mesmo errando o mnemônico, gente, eu já ia passando para a segunda parte do mnemônico. É um ditongo, linurchão, PS. Ou seja, acentuam-se as paroxítonas terminadas em e em ditongo, L-I-N-U-R-X-an e ão, além de PS. Então, ó, um ditongo li no chão, PS. Um ditongo li no chão, PS. Péssima, mas vai ficar na sua cabeça. A palavra saúva é acentuada. Por quê? Nesse caso aqui, ó, nós temos saúva é acentuada por conta da nossa querida regra dos hiatos. Regra dos hiatos tônicos, certo? Dos hiatos tônicos. E a palavra hífens não é acentuada. Por quê? Não se acentuam as paroxítonas terminadas em ENS, só em N, não NS. Então você tem, ó, hífen e você tem... Opa, eu sempre acentuo, gente. Eu sei que não tem acento, mas é tão automático. Hífens. E você hoje tem uma outra, ó, que é hífenes. Existe, tá, galera? Só que aí passa a ser proparoxítona. O mesmo acontece com pólen, que você vai ter pólens sem acento, e aí você tem pólenes com acento no O. É porque todas as terminações das oxítonas não são acentuadas nas paroxítonas. Então não se acentuam as paroxítonas terminadas em A e O, e saúva, regra especial dos hiatos, em e ens, e em ditongos abertos, porque não tem ditongo aberto terminando paroxítona, tá? Ditongo aberto naquele sentido clássico. Nobel não tem acento, certo? Porque a palavra é Nobel. E grácil tem acento, perfeito, porque é um paroxítono, não é gracil, é grácil, tá? Então aqui, ó, 3 palavras pedrinha para você se lembrar sempre. Nobel, ainda que a gente fale prêmio Nobel ou prêmio Nobel, vai variar, tem também, não é acentuado. Fechou? Bora para a última questãozinha desse bloco. Vem com bola de fogo, vamos lá. Na última questão desse bloco, nós temos o seguinte: assinale a opção, né? A opção em que as duas palavras nela apresentadas recebem acento gráfico corretamente é dócil está certo. Beleza? Dócil está certo. Mas maquinária não é maquinária, é maquinaria. Ó, maquinaria. É o I que é acentuado. Não é acentuado, né? Mas que é tônico, tá? Autóctone está correta, não é autóctone. E essa aqui está corretíssima. Fechou? Está corretíssima aqui, ó.
Só que a palavra rúbrica não existe. Existe a palavra rubrica, certo? Então aqui, ó, é rubrica. Chamamos essa também de uma das nossas preferidas. Palavra é uma das palavras pedra preferida, tá? Hífen tem acento? Tem. Por quê? Paroxítona terminada em N. Tátil tem acento? Tem. Paroxítona terminada em L. Respostinha, letra C de caraca, moleque, que dia que é isso, tá? Barbaria. Barbária ou barbaria? Barbaria. Não tem esse acento bem aqui, tá? Nós temos aqui, ó, barbaria e não barbária, ok? E têxtil tem acento, perfeitamente, ok? Éter tem acento? Tem acento. Paroxítona terminada em R. Dei um tempo para você pensar aí se eu tinha errado. Cíclope não existe, tá? A palavra é ciclope, sem acento também, porque é uma paroxítona terminada em E. Então, ó, éter, cíclope, aqui, 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 aqui. Muitos aqui, né? Beleza? Então, realmente, nossa resposta neste caso tem que ser o quê? Letra C de caraca, moleque. Bora que só bora, bora que só bora. Quero te agradecer imensamente pela sua presença, te convidar lá, ó. Se você ainda não se inscreveu no canal do Bola de Fogo, já faz isso. Se você não entrou no grupo do Bola de Fogo, também já faz isso. E se você ainda não seguiu o Bola de Foguinho aqui, é nóis. Bora que só bora, bora que só bora. Muito, mas muito obrigado pela sua presença mais uma vez junto comigo. É sempre um prazer gigantesco, você sabe muito bem disso. E cola com Bola de Fogo, que é sempre o quê? É sempre um sucesso gigante. Vamos junto e misturado. Um beijo, um queijo. Valeu demais, galera. E eu... não tem jeito. Fui.